Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Paulo Silva e este é o meu canal de história, tá, gente? História e literatura, tá bom? Nos últimos tempos eu tenho gravado alguns vídeos, tá, gente? Mostrando meu acervo de livros que eu tenho, tá bom? E hoje eu vou continuar aquela série de livros que eu tenho mostrado sobre biografias, tá, gente? Então, lembrando que as biografias hoje em dia são um gênero literário, tá bom? Mas que envolve a vida real de um determinado autor, tudo bem? Tá? Então eu vou mostrar para vocês hoje 4 biografias polêmicas de um autor que é considerado um dos maiores biógrafos do Brasil e, quiçá, do mundo, tá bom? Ele se chama Fernando Moraes, que entre outros livros escreveu o famoso livro Olga, que se tornou inclusive filme, tá? Que eu recomendo muito para os meus alunos lá do José da Costa e atualmente do Lorena também, tá bom? Então, eu não tenho Olga, mas eu já li Olga, tá, gente? Então eu recomendo para vocês que leiam Olga. Os outros que eu tenho aqui são livros que eu li, que ganhei de presente e que são muito bons também, tá bom? Mas vamos ao que interessa, vamos lá. Gente, o primeiro deles é um livro, chama-se Os Últimos Soldados da Guerra Fria, né? A capa é vermelha, não é à toa, né? Tá bom? Esse livro, no caso, ele conta a história de soldados que foram capturados, né? Pelos agentes americanos, certo? É muito interessante, uma história, parece um filme do James Bond, né? Muito interessante. Diz assim, ó, a história dos agentes secretos infiltrados por Cuba em organizações de extrema direita nos Estados Unidos, tá? Tá bom? Aí na parte de trás, o que se fala? Só vou ler um pouquinho, tá? Porque senão fica muito vazio. Aí diz assim, ó, organizações criminosas internacionais, aventuras mirabolantes, disfarces perfeitos, conquistas amorosas, agentes secretos em ações temerárias. Este livro traz todos os elementos de suspense de um romance de espionagem, mas não contém uma só gota de ficção. É tudo verdade nos mínimos e eventualmente aterradores detalhes, tá? Então, recomendo para vocês que leiam, tá? É um livro sensacional, tem o grupo aqui, né, dos caras que eram contra o terrorismo, contra o governo do Fidel, né? Fidel Castro, tá bom? Então, para quem gosta desse tipo de livro, com um posicionamento político, obviamente, tá? Ou aqueles que querem ler para poder se informar do outro lado, né? Como muitas vezes eu faço, tá bom, gente? Então eu recomendo para vocês, é muito legal, tá? É muito bom, é do Fernando Moraes, o grande Fernando Moraes, tá bom? Vamos para o próximo livro. Esse livro aqui, tá, gente? Ele é um livro que é uma versão mais atual, tá? Mas ele foi lançado a primeira versão dele em 1990. Eu lembro que até um colega meu de faculdade, se chama Paulo também, né? Hoje professor, ele fez a sua resenha desse livro para poder apresentar nas aulas da professora Vilma Terezinha, tá? E aí eu esperei, né, passar um tempo e aí eu resolvi comprar também esse livro, um livro sensacional, conta a história do Chateau. Para quem não sabe, né, Chateau, rei do Brasil. O Chateau foi o homem mais poderoso do Brasil, né, nos anos 40, início dos anos 50, né? Ele foi o cara que fundou, né, no Brasil várias coisas importantes e foi o cara que, sem dúvida alguma, foi o que trouxe a televisão para o Brasil, né? A famosa TV Tupi era dele, né? Um visionário, né? Como diz aqui no, na parte, no pós-fácil, né? Na capa posterior do livro, né? Que diz assim, ó, Chateau ensina um bom pedaço da história brasileira da primeira metade do século XX. Diz assim, ó, dono de um império de quase 100 jornais, revistas e estações de rádio e televisão, os diários associados e fundador do MASP, né? Ele fundou o Museu de Arte Moderna de São Paulo, tá? Para quem não conhece, lá na Avenida Paulista. Assis Chateaubriand, ou apenas Chateau, sempre atuou na política, nos negócios e nas artes como se fosse um cidadão acima do bem e do mal. Mais temido do que amado, sua complexa e muitas vezes divertida trajetória está associada de modo indissolúvel à vida cultural e política do país, entre as décadas de 1910 e 1960, tá bom? Não vou ler mais, que senão acaba me estendendo muito, tá bom? Mas esse livro aqui é sensacional, você vê que não é um livro com poucas páginas, é um livro extenso, mas eu vou dizer um negócio pra você, gente, é um livro que eu li assim com todo prazer, tá? Porque é um personagem muito, muito interessante mesmo, tá? O Chateau, tá bom? Assis Chateaubriand, conhecido como Chateau, certo? O homem mais poderoso do Brasil, ali, como eu falei, entre os anos 30
40 e 50, tá? Beleza, gente? Recomendo que vocês leiam o do Fernando Moraes também. Todos os livros de hoje são do Fernando Moraes, tá bom? É da... Essa daqui é a editora Companhia das Letras, tá, gente? Tá bom? Eu esqueci de dizer a editora. E essa edição em especial, ela é de 2015, tá? Tá bom? Então eu recomendo para vocês. Vamos ao próximo. O próximo livro, tá, gente? Ele conta a história, é Na Toca dos Leões, tá? Ele conta a história da W Brasil, uma das agências de propaganda mais premiadas do mundo. Parece uma história de propaganda e tal, né? Mas não é, tá? Ela conta a história também do sequestro do Washington Oliveto, né? O Washington Oliveto, que na época era considerado o maior publicitário do Brasil, tá, gente? Então, diz assim, ó, neste livro, Fernando Moraes prova mais uma vez seu aguçado faro para as grandes histórias. O mundo glamouroso da publicidade, visto como superficial e autorreferente, recebe aqui, sem meias palavras, o olhar agudo e perspicaz daquele que é considerado um dos maiores escritores do Brasil. Em busca da carne e do osso, Fernando encontrou tudo: carnes, ossos, lágrimas, alegrias, vitórias, dramas, enfim, tudo aquilo que o humano deixa como vestígios de sua existência. Tá bom? Então, recomendo para vocês que se interessem por esse assunto, tá bom? É muito legal também, muito interessante. E o próximo livro é o meu favorito, né, do Fernando Moraes. Conta a história do grande Paulo Coelho, tá, gente? É O Mago, tá? É a biografia do Paulo Coelho, grande escritor brasileiro, né? O escritor que mais vendeu livros, né? Que superou inclusive a marca do Jorge Amado, ídolo dele também, né? E meu também, tá? Tem gente que não gosta da literatura do Paulo Coelho, mas aqui está contando a história dele, né, como pessoa. Claro que conta da vida profissional dele, tá bom? E eu separei aqui algumas fotos, né? Pequenas as fotos que aparecem no livro. Essa imagem aqui do Paulo Coelho, quando ele vendeu, né? Aí a marca absurda, né? Você pensar, 100 milhões, tá, gente, de livros vendidos, tá? É muita coisa se for parar pensar, ainda mais num país, né? Que nem o nosso, né? Ele vendeu 100 milhões de cópias, né? Um escritor nosso, né? Isso que é o mais interessante, né? Então não há o que discutir, o mérito dele é sensacional, tá? E tem outras fotos aqui de quando ele foi se tornou um imortal, né, da Academia Brasileira de Letras, tá bom? Aí no caso o grande Paulo Coelho, tá? Certo? Ali embaixo são os pais dele. Mas enfim, gente, é uma história que conta a história dele profissional, como eu falei, né? Mas também conta da parte, a gente fala da vida pessoal dele, os erros que ele cometeu quando era jovem, os acertos, né? Para quem não sabe, o grande Paulo Coelho, ele foi um cara que além disso tudo, ele teve um relacionamento muito próximo com o grande Raul Seixas, né? Ele foi um grande compositor. E ele compôs muitas músicas junto com o Raul, né? Então o livro tem várias partes que fala, né, do contato dele com o Raul, tá? Aqui, ó, por exemplo, é o último show que eles estiveram juntos. Ele apareceu de surpresa, né, no show do Raul. Raul já bem debilitado, já no final da vida, né? Quem não sabe, ele morreu de alcoolismo, né? O grande Raul Seixas, um dos meus ídolos musicais. E aí o Paulo subiu no palco, né? E meio que foi uma trégua dos dois. Eles ficaram durante anos meio brigados, né, por algumas coisas que aconteceram no passado deles, né, que só diz respeito a eles mesmos, tá? Mas enfim, gente, mas o fato é que a parceria dos dois foi sensacional, né? Saiu muita coisa boa, né, dos dois aí juntos aí como cantor e compositor, sendo que o Raul também compunha, né? Tá? Então nesse livro aqui fala muito sobre isso, essa parceria dos dois com os acertos e os erros que eles cometeram, tá bom? Não é só a parte da música, como eu falei, conta todo o apanhado da vida do grande Paulo Coelho. Então quem gosta dele, né, do Paulo Coelho, diz assim, ó, a incrível história de Paulo Coelho, o menino que nasceu morto, flertou com suicídio, sofreu em manicômios, mergulhou nas drogas, experimentou diversas formas de sexo, encontrou-se com o diabo, foi preso pela ditadura, ajudou a revolucionar o rock brasileiro, redescobriu a fé e se transformou em um dos escritores mais lidos do mundo. Paulo Coelho de Souza nasceu em uma chuvosa madrugada, e aí continua, Fernando Moraes, tá?
Essa é a capa do livro dele. E na parte de trás, né, fala sobre o próprio, né, diz assim, ó, o autor, Fernando Moraes, né, ajudou a fundar a biografia como gênero literário no Brasil, volta com a verve investigativa para um personagem brasileiro que se converteu no grande mito da nossa história recente. Paulo Coelho, tá? Com mais de 100 milhões de livros vendidos e a façanha de ser o autor vivo mais traduzido de todo o planeta, tá, gente? Tá bom? Que é uma coisa impressionante, tá bom? Então, para quem gosta de Paulo Coelho ou nunca ouviu falar, olha, é uma boa pedida para você, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, dá uma força para mim, professor Paulo Silva. Você que é meu aluno, você que já foi meu aluno, tá bom? Conto com vocês por aí. E até uma próxima, se Deus quiser.